Bom, bom dia a todos, prezados colegas da LAI, senhores convidados, senhoras convidadas. Em primeiro lugar, para aqueles que não me conhecem, gostaria de me apresentar. Fui eleito recentemente presidente da LAI para esse período de 2020 a 2021. Meu nome é Ricardo Vieira de Mello, sou sócio sênior do tradicional escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, escritório com 90 anos de tradição na especialidade de propriedade industrial e intelectual. O nosso webinar de número 4 de hoje é sobre societário e contratos. Teremos, primeira palestra, os impactos nas assembleias das empresas e Lei Geral de Proteção de Dados, Dr. Luiz Henrique Vieira, do nosso aliado Bichara Advogados. Em seguida, recuperações judiciais, empresas que já têm planos em curso e empresas que vão necessitar. Dr. Matias Coelho, nosso aliado Mota Advogados do Ceará. E fechando a nossa programação, renegociações contratuais, descumprimento de obrigações e rescisões pela força maior da Covid-19. Dr. Rodrigo Nóbrega Farias, do nosso aliado da Paraíba, Nóbrega Faria Advogados Associados. Vou passar agora a palavra para Larissa Costa, nossa gerente de marketing, que também será a moderadora do nosso painel, que será de 15 minutos para cada palestrante, para que, no final, a gente tenha, de cada um, 5 minutos para a resposta de eventuais perguntas ou esclarecimentos. Então, mais uma vez, obrigado a todos, bem-vindos. Larissa, por favor. Obrigada, Ricardo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu quero dar somente 2 recados para vocês. O primeiro é que as perguntas poderão ser feitas ao longo dos debates pelo chat. Eu estou compilando todas para enviar aos palestrantes, para que, assim, no final da apresentação, a gente possa iniciar as respostas, né, de todo mundo. E também quero convidá-los a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. E em todas as redes vocês nos acham pelo nome Alai Aliança, ok? Eu mando para vocês no chat. Vou passar a palavra para o Luiz. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique. Eu sou o sócio-líder da prática de empresarial do escritório Bichara Advogados. Bichara Advogados que tem aí aproximadamente 300 profissionais e está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo e Brasília, né? Então, eu gostaria de falar aqui com vocês rapidamente sobre os aspectos societários principais que acarretou aí toda essa instabilidade por conta do coronavírus. O momento que o coronavírus se manifestou com maior volume no Brasil coincidiu com os momentos de realização de Assembleia Geral Ordinária, aprovação de contas das empresas. E acabou que é o maior evento societário do ponto de vista de encontro de pessoas para aprovação de contas, tomadas de contas de administradores, deliberar sobre o orçamento do ano corrente, deliberar sobre dividendos, eleição de novas diretorias, conselhos e, enfim, administradores em geral. E uma série de discussões se iniciou e regulamentação, mesmo que temporária, também apareceu, né? Então, para começar, eu queria, cronologicamente, falar da medida provisória 931, que saiu ao apagar das luzes de março, no dia 30 de março, que estabeleceu, dentre outras regras, 6 grandes pontos, né? O primeiro grande ponto é a prorrogação do prazo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, tanto para as empresas que têm exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quanto às empresas que têm exercício social encerrando no dia 31 de março de 2020. Pela MP, essas empresas têm 7 meses contados do término do exercício social para deliberar sobre as matérias atinentes à Assembleia Geral Ordinária, que basicamente dizem respeito à aprovação de conta dos administradores,
aprovação do resultado da companhia, distribuição de lucros e resultados, eleição de administradores e aprovação de orçamento para o ano corrente. O outro ponto, diante dessa possibilidade de não realização da Assembleia, o prolongamento do mandato dos administradores até o momento da realização da AGO ou da reunião de conselho para aquelas empresas que efetivamente tenham um conselho de administração instalado. Em relação ao pagamento de dividendos, a ANP definiu que, caso seja necessário, tanto o conselho para aquelas empresas que têm conselho, quanto diretoria para aquelas que não têm, poderão deliberar sobre a distribuição de dividendos até que a AGO de 2020 seja realizada, né? O que a gente acha, naturalmente, que vai ser uma medida excepcional. Confesso a vocês que não tenho conhecimento de nenhuma empresa ou pelo cliente nossa que tenha feito uso dessa faculdade, dado aí natural responsabilização e liability que os administradores acabam assumindo por deliberar uma distribuição de dividendos em caráter excepcional. Um outro ponto importante que as empresas estavam sofrendo era a questão dos registros nas juntas comerciais, uma vez que muitas das juntas comerciais estavam fechadas ou com atendimento reduzido. Então, a questão da lei de registro público, que define que o ato praticado ele tem até 30 dias para ser submetido a registro na junta comercial. Uma vez cumprido esse prazo, os seus efeitos têm retroatividade à data da sua realização. E a ANP diz que, como essa pandemia gerou esse fechamento de juntas comerciais ou redução em seu atendimento, eles suspenderam esse prazo de modo que todos os atos praticados desde lá de meados de março até a efetiva abertura das juntas comerciais em modo pleno, essa retroatividade fica garantida. O quinto ponto, também relacionado à junta comercial, é a emissão de valores imobiliários que são necessários, o registro na junta comercial como condição prévia à sua emissão. A MP excepcionou e disse que, nesse momento, essas emissões podem ser realizadas sem ter o registro na junta comercial. E, por fim, e certamente o mais polêmico e inovador, cria-se a possibilidade de realização de assembleias digitais. É muito discutido, a CVM tratou com um pouco mais de detalhe sobre essa possibilidade no âmbito das empresas de capital aberto. O DREI delineou de maneira bem genérica essa possibilidade e é o que a gente vai seguir na sequência aqui, a gente vai tratar sobre esse tema. Muito bem. Um ponto importante que a gente tem enfrentado muito nas empresas é o porquê que elas eventualmente distribuiriam resultado, distribuiriam dividendo na medida em que a gente está numa situação de crise, uma gestão de caixa necessária, contenção de despesas. Então, muitas das empresas, ou quase sua totalidade, estão se abstendo de distribuir dividendos e está realizando pelo menos uma suspensão da distribuição de dividendos ou mesmo uma retenção integral dos dividendos para reservas, né? E essa medida é uma medida que a lei das SA permite perfeitamente e é o que tem sido muito bem encaminhado pelas empresas, justamente olhando para falta de previsibilidade de novas receitas a partir do momento em que a pandemia se agrava. De novo, gente, todo mundo que tiver com dúvida ou pergunta, a Larissa está compilando e no final a gente já explora. Eu não vou demorar os 15 minutos, eu já estou no passar rápido, já concluindo. Muito bem.
Em relação às assembleias digitais, e eu vou me ater ao DREI, porque eu estou assumindo aqui que o nosso público maior aqui é de companhia fechada, né? Se tiver algum tipo de companhia aberta que queira discutir aqui, fiquem à vontade. Eu falo da instrução CVM 622, que alterou a instrução CVM 481 em seu artigo 21C, tá? Fiquem à vontade. Bom, o que o DREI determina, né? Que poderão ser realizadas assembleias e reuniões semipresencial ou híbrida, né? A depender da terminologia, quando realizadas em local físico, mas com a possibilidade da participação e votação remota por acionistas ou associados. E define como exclusivamente digital quando você não tem qualquer participação física e toda a reunião ou a assembleia acontece de modo remoto, seja como um equipamento como esse que a gente está usando, o Zoom, seja por meio de boletim de voto à distância e tudo mais, né? A regra do DREI, que é a Instrução Normativa 79, ela diz que deve ser acessível e assegurar o sistema eletrônico, eu quero dizer, ele deve ser acessível e assegurar a participação e manifestação de voto à distância. Mas, de qualquer forma, a própria empresa não pode ser responsabilizada por uma eventual falha de sistema. Se, por exemplo, a internet cai e tal, lógico que a empresa não pode ser responsabilizada, né? Naturalmente, as empresas podem terceirizar esses serviços. E um dos desafios e questões mais relevantes que se levantou na discussão na audiência pública dessa instrução normativa é a questão da ata, né? Então, basicamente, o que se encaminha é que, caso a ata não seja elaborada em documento físico, no caso ali, né, da Assembleia exclusivamente digital, a presença e as assinaturas deverão ser realizadas por meio de certificado digital. A ata deve informar se a reunião foi semipresencial ou digital. Aqui eu acho que a gente enfrenta outro problema procedimental, que é ter certeza de que todos os acionistas, associados, enfim, têm o certificado digital, a própria empresa tem submeteu o seu procedimento todo a uma certificação digital, que é um processo um pouco chatinho de fazer, e especialmente numa situação como essa que a gente está vivendo, a limitação até de recursos humanos para fazer, torna isso um desafio, o que faz com que essa prorrogação de 7 meses para a realização das assembleias sirva, inclusive, para a gente se adaptar a essas regras, né? E, então, basicamente, em relação às assembleias digitais, seja híbridas ou exclusivamente digitais, do ponto de vista de companhia fechada, associações e sociedades limitadas, esses seriam os grandes pontos aqui. E, por fim, e é só um ponto que, na verdade, está em discussão dupla, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A MP, que saiu na semana passada, a 959, prorrogou efetivamente ao início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 13 de maio de 2021. O que começaria agora em agosto, vai para 3 de maio de 2021. Antes disso, já estava correndo, como ainda está correndo, o projeto de lei 1179, que, dentre outros pontos, que trata basicamente de todas as relações privadas no âmbito da Covid, do coronavírus, também estava tratando da prorrogação desse prazo. Inicialmente estava tratando a prorrogação desse prazo para 1º de janeiro de 2021, a MP já prorroga para 3 de 5 de 2021, então, na nossa visão, muito provavelmente haverá uma convergência desse prazo em benefício, naturalmente, do jurisdicionado, de modo que a gente inicia a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021. Basicamente, são esses os pontos que eu gostaria de explorar com vocês de maneira voluntária. E Larissa, se você puder, por favor, me ajudar aqui com as perguntas, assim a gente já pode iniciar o nosso bate-papo. Não sei se eu cumpri o prazo aqui, por favor, me diga. Oi, Luiz, cumpriu sim. As perguntas vão ser feitas todas no final, de uma só vez, porque aí todos já respondem e a gente encerra o webinar. Perfeito. Ok. Muito obrigado a todos, então, e nos encontramos ao final. Tá, obrigado, Luiz, mais uma vez. Eu agradeço, e agora, Ricardo. passando a palavra para o Dr. Matias Coelho, por favor. Bom dia a
todos. É uma satisfação muito grande participar desse debate sobre as questões envolvendo o direito empresarial, não é? E cumprimentar em nome do presidente da LAI. Integramos o escritório Mota Advogados, especialistas na advocacia empresarial aqui no estado do Ceará, além de também sermos professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O tema que nós trazemos para a colaboração, do ponto de vista virtual, das questões relacionadas à recuperação judicial. Então, nós vamos abordar dois pontos, que são dois pontos importantes. O primeiro ponto é as empresas que estão em dificuldade e que necessitam, decorrente do processo de pandemia, de ingressarem com pedido de recuperação judicial e quais são os efeitos disso. E também iremos abordar, no segundo momento, os efeitos da pandemia com relação às empresas que já têm plano de recuperação em processamento na justiça ou até mesmo plano de recuperação já deferido pela justiça. Há um entendimento geral e uníssono da doutrina de que a lei de recuperação judicial atual ela é insuficiente para resolver os problemas relacionados à pandemia. Então, o que nós temos é um completo desarranjo da atividade empresarial, nós vamos ter um decréscimo da atividade econômica, o PIB vai reduzir no Brasil e, portanto, seria necessário aí uma lei recuperacional, e no final iremos abordar o projeto de lei 6229 de 2005 do deputado Hugo Leal, que traz aí uma perspectiva de transformação no processo recuperacional brasileiro. De toda forma, no ponto de partida inicial, o que nós temos de forma clara é que a lei de recuperação judicial brasileira ela não consegue dar resposta efetiva às empresas que eventualmente agora procurem a justiça para tentar reequacionar os seus débitos. E o segundo momento é que as empresas que já têm plano deferido ou empresas que ainda vão aguardar o deferimento do plano, elas também não estão encontrando respostas para o implemento do plano que fora apresentado à Justiça e como é que esses créditos irão ser pagos, os créditos irão ser pagos aos credores. Então, nesse primeiro ponto que nós temos é uma insuficiência da lei recuperacional para resolver os problemas. Muitos já falam em ativismo judicial, alguns falam em autopoiese do direito para tentar resolver os problemas no âmbito recuperacional e na perspectiva das empresas que necessitam, é o primeiro ponto, necessitam ingressar com o processo de recuperação judicial, o que poderia se dizer é que elas buscam este processo recuperacional agora numa perspectiva de pandemia. Né? E dentro dessa perspectiva de pandemia, elas precisam equacionar as suas questões financeiras e econômicas para que os credores, obviamente, consigam receber os seus créditos, não da maneira normal, mas agora de uma maneira postergada. Então, esse processo recuperacional, inclusive, já se imagina, inclusive, a possibilidade de termos aí um pedido de tutela antecedente, já que a maior parte da documentação que a legislação recuperacional prevê, essa documentação ela necessita dos órgãos, como, por exemplo, as certidões, de uma forma geral. E aí, alguns juízes já têm deferido em caráter antecedente o processamento da recuperação para que a empresa, em um momento posterior, possa apresentar os documentos que a lei exige. Né? Outro aspecto que é muito debatido, e está sendo debatido atualmente, é que o STJ tem uma posição muito firme de que os cobrigados das empresas que eventualmente ingressem em recuperação judicial, com pedido de recuperação, os avais, né, as garantias, elas não são atingidas no processo recuperacional. E aí, obviamente, o STJ pacificou o entendimento, está pacificado no tema 885 do STJ, de que, ainda que uma empresa ingresse com processo recuperacional, não há possibilidade de suspensão das obrigações
contra os avalistas, contra os devedores solidários, né? E tem se imaginado a possibilidade de medidas excepcionais para sustar essas execuções contra os coabrigados, como uma forma de também proteger de forma colateral a empresa. E aí trazemos, no âmbito ainda de um ingresso de medidas de recuperação judicial, algumas reflexões. A primeira reflexão seria justamente possibilitar que a empresa em recuperação, que vá pedir recuperação judicial, ela possa sustar de maneira cautelar, já no pedido de recuperação judicial, os protestos das dívidas vencidas e também a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Todos nós sabemos que as empresas que entram em recuperação, elas têm dívidas, especialmente com as instituições financeiras, possuem dívidas tributárias, né? E estas dívidas, na sua grande maioria, são dívidas protestáveis, né? E aí, obviamente, tem-se dito que se não houver uma retenção, uma contenção por parte do judiciário com relação a medidas que possam obstar que estas empresas têm seu nome incluído no SPC, no Serasa, ou que os títulos sejam protestados, o que vai acontecer é que haverá necessariamente aí, como efeito transcendente a este apontamento de protesto, o apontamento no SPC e Serasa, justamente a impossibilidade do acesso ao crédito normal, né? É uma medida difícil porque o STJ tem um entendimento pacificado de que as empresas que pedem recuperação judicial, elas não têm um direito subjetivo de evitar que as dívidas não sejam protestadas e que o seu nome possa ser tirado do SPC e Serasa. Mas tem se discutido isso no plano da pandemia, porque, obviamente, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, né, os mais comuns, SPC e Serasa, eles geram efeitos colaterais que impossibilitam que essas empresas possam ter acesso ao crédito. Outra questão, que é uma questão muito interessante e que tem sido debatido, e já existem decisões judiciais em todo o Brasil, é a possibilidade de estender o processo recuperacional a atividades que não sejam eminentemente empresarial. Nós sabemos que o Código Civil brasileiro adotou a fórmula italiana de que o empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, não contemplando, portanto, atividades que tenham características eminentemente civis, né? Então, as sociedades civis, né? A sociedade simples, né? Que é o argumento legislativo utilizado pelo direito brasileiro, né? Essas sociedades, elas não têm acesso ao processo recuperacional. Algumas medidas judiciais em alguns estados da federação têm emitido, por exemplo, que cooperativas, que são entidades não empresariais, porque são sociedades simples, elas possam ter acesso ao processo recuperacional. Esta é uma medida excepcional, não contemplada pela lei recuperacional, que, obviamente, tenta abrandar a situação de entes que desempenham a atividade econômica e, portanto, com finalidade lucrativa, no entanto, não tem os elementos da empresa do artigo 966 do Código Civil. Então, são essas reflexões que nós traríamos com o processo de ingresso na Justiça de pedido de recuperações novos, e aí adentramos na parte final dos processos de recuperação que estão em curso no Brasil, né? Então, sob o ponto de vista da pandemia, se tivermos um processo de recuperação já deferido pela Justiça, o que tem, sob o ponto de vista prático, é a suspensão, como todos nós sabemos, né, pelo período de 180 dias, do cumprimento das obrigações por parte da empresa, né? As ações ficam suspensas pelo período de 180 dias, é o stay period, né? E aí, obviamente, dentro do processo de pandemia, notadamente, tem se permitido alongar esse período de 180 dias, justamente porque essas empresas não vão conseguir
obviamente, se organizar, e esse período de 180 dias previsto na Lei de Recuperação é justamente para que essas empresas possam planejar corretamente o seu plano, a sua vida financeira, e, devido à pandemia, os juízes têm concedido um período maior, já tinham concedido, já concediam anteriormente, mas agora, notadamente com a pandemia, se permite o elastecimento desse prazo de 180 dias. A possibilidade também de, em alguns casos, levantamento de valores que foram bloqueados pela Justiça, como forma de fazer com que esses valores voltem ao caixa da empresa e permita que o caixa possa pagar alguns débitos correntes da empresa, né? De uma perspectiva muito mais macro e muito mais atual, também temos a possibilidade, né, e alguns juízes já têm se posicionado de forma bem clara sobre isso, a suspensão, com medida drástica, dos pagamentos das empresas que já têm plano deferido, que obviamente vinham pagando de forma correta, de acordo com o que foi homologado pelo juiz da recuperação. No entanto, agora, devido à pandemia, não vão conseguir fazer esses pagamentos. A consequência disto é que o não pagamento dos créditos no âmbito recuperacional, a Lei de Recuperação Judicial impõe como efeito direto convolar a recuperação em falência pelo fato de ter descumprido o plano de recuperação. E aí os juízes têm abrandado esta regra, permitindo a suspensão dos contratos, baseado na tese da força maior ou do caso fortuito, e possibilitando que essas empresas aí apresentem um novo plano de surgimento, agora dentro de uma nova perspectiva econômica que deve ser apresentada em determinado prazo. Né? Sob a perspectiva legislativa, e aí já terminando, existe um projeto de lei do deputado federal Hugo Leal, em que altera de forma muito substancial o processo recuperacional, né? Trazendo modificações como, por exemplo, a negociação coletiva com os credores, possibilitando aí, talvez, a volta da chamada concordata preventiva, né? Mas agora com a feição um pouco diferente. Né? A busca desses credores para que se possa ter uma negociação prévia dos contratos e aí se possibilite a suspensão desses contratos e o planejamento de um processo recuperacional. Também há, nesse projeto de lei, que é o projeto de lei substitutivo 6229 de 2005, né, a possibilidade também do uso aí de forma mais nítida da recuperação extrajudicial, né, com abrandamento do quórum, que era de 3/5 para aprovação dos credores, agora por maioria simples. Né? O projeto de lei também traz a possibilidade de financiamento das empresas em recuperação, traz também, de agora, de forma nítida, a lei de recuperação, dentro desse processo de lei, seria alterada e também suspenderiam as obrigações perante os avalistas das empresas em recuperação. Então, de uma forma em geral, encerrando a nossa apresentação dentro dos 15 minutos que nos foi cedido, nós poderíamos dizer que nós teríamos aí uma nova fisionomia do processo recuperacional, onde o magistrado ele não vai encontrar respostas claras dentro da lei de recuperação para as empresas que ou vão pedir recuperação, ou que já estão com plano de recuperação a ser aprovado, ou com plano de recuperação já aprovado, e que, obviamente, os juízes precisam ter um olhar mais humano, sob o ponto de vista aí, mais nitidamente quanto à questão legal, ao cumprimento da função social. Foi nesse sentido que o CNJ editou a recomendação número 63 deste ano, permitindo que os juízes, aí de forma indicativa, possam avaliar o processo de recuperação de forma diferenciada. Agradeço a todos e fico à disposição para responder alguns questionamentos que venham dos internautas, das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado, Matias. Como a Larissa
esclareceu, as perguntas vão para o final. Eu passo logo para o Dr. Rodrigo Nóbrega Farias, que nos brindará com as renegociações contratuais, descumprimentos de obrigações e rescisões por força maior da Covid-19. Por favor, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tentar primeiro cumprir a mesma meta de Luiz e Matias e observar o tempo aqui. Em primeiro lugar, agradecer à ALAI pelo convite, em nome do meu escritório, Nóbrega Farias, advogado associado. Dizer que é uma satisfação participar do debate jurídico em um momento tão delicado do nosso país e do mundo. Queria abraçar o meu presidente Ricardo, em seu nome, todos os demais presentes aqui, e me apresentar profissionalmente, até para justificar um pouco da linha da abordagem neste debate aqui hoje. Sou advogado empresarial, sócio do Nóbrega Farias, advogado associado de João Pessoa, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E tenho dedicado, por essa linha de pesquisa, na minha tese de doutorado, meus últimos anos de vida acadêmica, a analisar o comportamento do Poder Judiciário e alguns fenômenos jurídicos recentes, a exemplo da judicialização da saúde. Então, seria aqui, neste ponto, que eu queria conduzir um pouco o nosso debate, estabelecer uma pergunta e tentar não apresentar respostas, mas formular questionamentos de qual o papel do judiciário no que se refere ao controle judicial dos contratos neste momento de pandemia. Para isso, eu acho que vai ser muito importante a gente abordar a inserção da Lei de Liberdade Econômica e ressaltar, rebater a necessidade de uma análise econômica do direito, abordar alguns princípios e deveres que devem nortear a interpretação dos contratos neste momento. E, por fim, além de falar dos requisitos da força maior, é importante mencionarmos o PL 1179, proposto pelo senador Anastasia, que institui o regime jurídico transitório e emergencial das relações jurídicas de direito privado, que está na Câmara neste momento. Senhores, a pandemia veio ao mundo de forma avassaladora e surpreendente. Em um mundo tão dividido como nós vivemos hoje, Ricardo, uma doença atacou a todos de forma indistinta, sem observar raça, credo, nacionalidade, nem condição econômica. Foi inserido um medo nas nossas vidas e os nossos hábitos sociais se mudaram, talvez, para sempre. E aí o Estado é chamado para quê? Para que, em medidas urgentes e emergenciais, conter esse vírus, com consequência não só para a saúde pública, mas também para a economia e para as relações jurídicas aí decorrentes. Eu costumo dizer que a gente está vendo uma revolução no âmbito do direito. Dogmas são revisitados, instituições e instrumentos têm a cada dia sido indagadas das suas novas funções. Tudo isso para quê? Para que se ofereça alternativas com base no Estado para essa crise que nós temos aqui. Todos os âmbitos do direito são atingidos. Direito civil, direito processual civil, direito do consumidor, direito constitucional, até com restrições da liberdade de vir, direito administrativo, há inúmeras transformações, e direito ambiental, falamos de novas eleições, com implicação no calendário eleitoral e no direito eleitoral. Tudo isso faz o desafio para nós, advogados, professores e para o jurista de maneira geral, que é sair um pouco da cadeira, sair um pouco do conforto que leva à frieza do debate jurídico, para que tentemos apresentar soluções concretas para essa crise. E aí eu chego na principal pergunta desse meu debate, dessa minha parte do debate. Qual é o papel do judiciário no que se refere ao controle judicial dos contratos nesta pandemia? Qual o limite que o judiciário tem para controlar os contratos neste momento? É indiscutível que, no âmbito da visão liberal dos contratos, reina a liberdade de contratar. As partes têm o direito de pactuar livremente
os seus pactos, renegociá-los. Mas o debate sobre o controle judicial dos negócios jurídicos foi crescendo passo a passo. O juiz passou a ser protagonista no controle judicial das relações privadas, interpretando, suprindo, integrando normas, integrando lacunas e sendo o ator principal naquilo que nós denominamos sistema aberto. E aí, em busca de dois aspectos. Primeiro, a segurança jurídica. Segundo, evitar a judicialização. E, principalmente, para assegurar a força do valor liberal inserido na nossa economia. Buscou-se dar uma força maior aos contratos e se passar a estabelecer um debate efetivo sobre os limites e alcance do controle judicial no que se refere às relações privadas. E foi nesse contexto que surgiu a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica foi introduzida no nosso ordenamento jurídico para, em primeiro lugar, efetivar a força vinculante dos contratos. E, entre várias alterações, reafirmou o princípio da livre iniciativa e o princípio da liberdade econômica. Foi introduzido a declaração, como princípio, a declaração do direito de liberdade econômica, estabelecendo o quê? Estabelecendo algumas características. Primeiro, reafirmando a autonomia de vontade, reafirmando a liberdade de contratar, introduzindo a intervenção mínima estatal e a excepcionalidade da revisão dos contratos. As partes, a partir da inserção da nova lei, elas podem estabelecer, no âmbito do contrato, novas formas de interpretação, de preenchimento dessas lacunas, de revisão dos contratos, de rescisão, mas o ponto principal foi que se estabeleceu um princípio da intervenção mínima. O judiciário só intervém nos contratos dentro deste ordenamento jurídico vigente em situações excepcionais. Mas aí, após uma longa caminhada de consolidação de uma economia liberal no nosso país, e aqui você não fala com um liberal típico, mas alguém que precisa reconhecer a conjuntura que nós vivemos, de consolidação desse ideal liberal, e também de consolidação dentro do nosso ordenamento jurídico de diversas alterações para assegurar esses valores liberais. Fizemos uma longa caminhada de inserção destes valores no nosso ordenamento jurídico, e aí chega uma pandemia, Ricardo. Uma pandemia que vem exigir exatamente o oposto, que vem exigir maior intervenção do Estado e uma prevalência do interesse público sobre o privado. O Estado precisa intervir para dar as soluções imediatas que tem, e é indiscutível que o interesse público, neste momento que estamos, é o que rege a interpretação do nosso sistema jurídico. Aí você me faz essa pergunta. E aí, Rodrigo, haverá um retrocesso quanto a isso? Eu acho que o entendimento, e aí vai na minha visão particular, o caminho, não deve haver alteração desse caminho. Continuo a defender que a judicialização, o Poder Judiciário, deve intervir em casos excepcionais no controle do contrato. Infelizmente, e aí todo dia nesta pandemia a gente está vendo decisões de toda a natureza intervindo dentro dos contratos, e aqui eu acho que a gente tem que separar duas coisas, diferenciar duas coisas: oportunismo e oportunidade. Nós não podemos pegar carona com o corona. A oportunidade é o direito legítimo da parte de revisar seus contratos para assegurar o equilíbrio contratual. O oportunismo é se aproveitar de um momento de crise sistêmica, sanitária, econômica, para tirar benefício disso. Não se pode classificar todos os acontecimentos como abrangidos por dentro dessa pandemia. Não há uma regra direta e imutável. E aqui eu reforço algo que defendo há muito tempo. É muito importante
a análise econômica do direito por parte do judiciário, com viés consequencialista, pesando, medindo o custo e benefício de cada uma dessas suas decisões. Os contratos acima de instituições jurídicas, de instituto jurídico, é uma operação econômica, com influência direta na nossa economia. E essa interpretação tem que ser, o efeito na economia tem que ser observado pelo judiciário, observada só pesando, evidentemente, a proporcionalidade, a razoabilidade, os valores que regem nosso sistema. E qualquer decisão, neste momento, sobre contratos, tem a potencialidade de causar um efeito econômico enorme. Eu acho que, Luiz, Matias, nós nunca tivemos em um período que se exigiu tanto a prudência na visão aristotélica de boa deliberação, discernimento, ponderação. E aqui eu faço uma homenagem a um grande estudioso da prudência aristotélica, professor Jaldemir Ataíde, que eu tenho a honra de ser sócio. O direito é um desafio grande para a justiça, para o direito e a segurança jurídica. Mas entenda, na minha visão, não há mudança na linha de interpretação. E temos que diferenciar, são situações jurídicas concretas que há o direito da revisão, como já vinha antes dessa pandemia. Pessoal, ultrapassada essa questão de maneira rápida sobre o controle judicial dos contratos, eu queria abordar aqui, que eu acho que serve como norte, alguns princípios, não princípios, deveres das partes que devem nortear a interpretação do contrato neste momento. Primeiro é o dever de solidariedade. Solidariedade está na base do nosso sistema republicano, no artigo 3º da nossa Constituição. E ele é desdobrado em vários princípios no âmbito do direito privado, quem poderia citar a boa-fé, a função social dos contratos. Então, a solidariedade ela tem que ser a base interpretativa dos institutos de direito civil, aí responsabilidade civil, propriedade, contratos, neste momento, entendendo a sociedade como entendendo a solidariedade como um dever de cooperação mútua, de colaboração coletiva. No mesmo sentido, é o dever de mitigação de dano. Neste momento, nós temos a obrigação, as partes têm a obrigação de, em caso de onerosidade excessiva, de necessidade de revisão dos contratos, que se busque que a outra parte tenha um mínimo dano possível. E aí, novamente, é uma questão de interpretação sistemática, de entender como a pessoa humana está no centro das atenções, e, repito, não é momento para oportunismo. E o terceiro dever, que eu acho que talvez seja o mais alvo de mais indagações nesse momento, é o dever de renegociar. É um desdobramento também do princípio da boa-fé, quer dizer que, havendo desequilíbrio e necessidade de composição, as partes têm a obrigação, neste momento, de sentar para renegociar. Não temos a obrigação de fechar um acordo, de se compor, mas de tratar a negociação como uma coisa séria. Não existe a ideia de um contrato que seja capaz de prever todas as situações de revisão, de situações imprevisíveis, é falsa. Não conseguiremos abranger todas as hipóteses. E aqui, por dever de justiça, eu tenho que citar o professor Anderson Schreiber, que é procurador de Estado do Rio de Janeiro, e titular da cadeira de Direito Civil da UERJ, e que, em sua tese de titularidade, há menos de 2 anos, ele abordou exatamente equilíbrio contratual e dever de renegociação. Olha como o direito, as coisas se transformam em curto espaço de tempo. Há menos de 2 anos, isso era uma suposta tese inovadora. Hoje, nós estamos com uma corrente forte, a qual me filio, uma realidade, uma obrigação interpretativa decorrente do nosso sistema jurídico. Senhores, caminhando por... está em debate o PL 1179, do senador Anastasia, que institui
nosso ordenamento jurídico, o regime jurídico transitório das relações de direito privado. E a primeira lamentação que eu faço é que estamos, espero, caminhando para o fim da pandemia. O projeto foi aprovado rapidamente do Senado, mas, por razões desconhecidas, parou na Câmara. Então, nós não podemos ter um projeto que trata, um regime jurídico que trata da pandemia para ser efetivado após a pandemia. Aí, novamente, nós vamos abrir um espaço para o judiciário ser o árbitro de toda essa situação que nós estamos. E o PL, no que se refere a contratos e negócio jurídico, ele estabelece alguns conceitos importantes, que são, primeiro, a definição, a caracterização dos efeitos da pandemia como caso fortuito ou força maior, estabelecendo no artigo 6º a delimitação temporal. Então, quer dizer, os efeitos da pandemia só surgem para fatos ocorridos depois da declaração da pandemia, que é 20 de março. No artigo 7º, ele retira algumas das hipóteses de não aplicabilidade da teoria da imprevisão, que aumento da inflação, variação cambial. Na realidade, ele foi reproduzido de maneira geral o entendimento já consolidado das decisões, principalmente do STJ. Senhores, já agradecendo aqui a vocês, eu queria só deixar algum alerta no final. Quando abordamos esse tema de contrato, é muito importante que nem tudo que está aí pode ser caracterizado como motivo para rescisão ou revisão contratual. Novamente, eu chamo a atenção daquele binômio oportunismo e oportunidade. É muito importante a configuração dos requisitos do elemento externo, da inevitabilidade, da impossibilidade de cumprimento para a configuração da força maior, mas não só isso. Não são todos os casos que se configura impossibilidade de cumprimento que nós teremos a força maior. É imprescindível o nexo de causalidade, o mesmo se aplica nas hipóteses de exceção de onerosidade excessiva. Nós também não podemos tratar de forma coletiva todos os efeitos desta pandemia. Senhores, agradeço aí a oportunidade. Tentei, de forma rápida, abordar essa conjuntura aqui, principalmente trazendo esse debate do que limite nós teríamos para a atuação do judiciário nesse momento. Obrigado, Rodrigo. Passo direto para a Larissa, porque as perguntas, como se diz, estão bombando, né, Larissa? Estão sim. Deixa eu fazer a primeira pergunta para o Luiz. Luiz, a Isabelle Nunes pergunta o seguinte: a MP 931 de 2020 somente prevê a prorrogação do mandato da administração caso a AGO não tenha sido ainda realizada. Uhum. Como caso as contas tenham sido aprovadas e os mandatos vençam no período de pandemia... Como caso as contas já tenham sido aprovadas e os mandatos vençam no período de pandemia, poderia haver a prorrogação do mandato dos administradores? Eu entendo que não. Eu entendo que, na medida em que a MP diz que está prorrogado até a AGO seja realizada ou a reunião do Conselho, conforme aplicável, e da edição da 931 para frente houve a regulamentação das assembleias digitais ou híbridas, eu entendo que seria mais factível se tentar realizar uma assembleia, no mínimo híbrida, ou se justificar de maneira muito bem fundamentada essa prorrogação. Lembrando que a lei já tem uma regra geral dizendo que, mesmo o fim dos mandatos, até a eleição dos novos administradores, os administradores continuam em seus mandatos prorrogados. Você vai ter, naturalmente, uma questão aí de responsabilidade nesse período entre o fim do mandato e a efetiva troca do administrador. Então, na prática, se decidir no limite por, fundamentadamente, se prorrogar a eleição, a realização da Assembleia, que no momento que se for fazer
a eleição dos novos administradores ou renovação do mandato, que se ratifique e aprove todos os atos praticados nesse período em que estava descoberto formalmente o mandato. Perfeito, Luiz. Matias, a gente tem uma pergunta do Carlos Frederico aqui para você. Dado o momento único, os prazos apresentados para as RJs não estão ultrapassados? Não seria o caso de propor um alongamento em todos os prazos fixado em lei para tanto? Falar em 6 meses no ambiente atual de incerteza não significa muito. Seu microfone está desligado, Matias. Agora. É uma excelente pergunta. Bem, o que nós temos dentro do processo recuperacional é já uma nítida alegativa doutrinária dessa insuficiência que eu falei para vocês. Em outras palavras, o direito comercial, diferentemente de outros âmbitos do direito, há um tensionamento da realidade com o direito. Então, em regra, o direito não acompanha fielmente as movimentações econômicas. E aí, esse é um exemplo claro de que é necessário uma intervenção judicial, porque os pedidos de recuperação, no momento que o juiz defere o pedido de recuperação, ele ordena que sejam suspensas as ações e execuções durante o período de 180 dias. Obviamente, não atingindo aí, por exemplo, o crédito tributário, que o crédito tributário, as execuções fiscais, elas continuam, só não pode haver o que se chama constrição patrimonial. Então, 180 dias dentro de um processo de pandemia, em que as empresas estão colapsadas, estão com dificuldades econômicas, nós precisamos ter, em verdade, aí uma atuação muito mais firme do judiciário, no sentido de interpretar as normas de recuperação baseadas no princípio da função social. Interpretar de forma diferente é levar a empresa à quebra. E a quebra, a bancarrota, como chamam os portugueses, não interessa a ninguém, nem aos credores. Então, a pergunta é muito bem dirigida, o entendimento de que os advogados possam peticionar no processo, pedindo, rogando a prorrogação do prazo de suspensão, né, por um período muito maior, tá certo? Até que essa pandemia cesse. Não havendo prejuízo também de haver solicitação dentro desse período anacrônico da pandemia, a suspensão do pagamento dos credores em decorrência do plano que for aprovado e que, obviamente, tem que ser cumprido no prazo que for delimitado, né? A Justiça já tem se posicionado no sentido de permitir a suspensão aí, já tem decisões de 90 dias, 120 dias, para permitir que essas empresas possam reequacionar a sua vida financeira e econômica. Perfeito, Matias, obrigada. Rodrigo, temos uma pergunta aqui do Carlos Frederico também para você. Como dito, lutamos muito para avançar no cumprimento dos contratos. A pandemia da Covid-19 não põe em risco as conquistas de uma geração, dando margem a se colocar para o alto a força vinculante do contrato? Mas sabemos da necessidade de se excepcionalizar. A pergunta é: o que as partes contratantes e o judiciário podem fazer ao atender, não deixar de lado o cumprimento dos contratos? Então, eu acho que é um pouco da mesma linha que eu falei. Eu acho que efetivamente, nós temos uma mudança no nosso cenário jurídico, após o advento da Lei de Liberdade Econômica, com a chegada da pandemia. Mas eu acho que nós não deveríamos mudar a forma de interpretação. Eu acho que a regra continua sendo a mesma. As situações, o judiciário tem que agir em situações excepcionais. E cada caso tem que ser analisado com muita prudência, observando os requisitos legais para ele, entendeu? Então, nós não é uma resposta que eu diga, o caminho do judiciário é proibido, não. O caminho do judiciário é proibido, não. Mas é um momento que o judiciário tem que ter muita cautela, porque senão ele vai ser o berço e o desembocador de todos os conflitos de natureza privada em um momento de uma crise de natureza imprevisível. Tá? Ok, Rodrigo. Luiz, temos uma pergunta aqui do Lucas Ataíde. De forma prospectiva,
qual a sua opinião sobre a continuidade das assembleias digitais após a Covid-19, tendo em vista que há o aumento da participação societária, bem como a redução dos custos da empresa para realizar a AGO? Muito obrigado pela pergunta. A Assembleia Digital é uma realidade, é um dos legados que a Covid-19 deixou aí no dia a dia societário das empresas. O que se discute é se efetivamente um ambiente completamente digital para sua realização, neste momento, tem todo o arcabouço tecnológico que dê a segurança jurídica necessária. Algumas empresas estão fazendo, naturalmente, nesse momento de crise, existe uma certa leniência por parte do regulador para beneficiar a participação em detrimento, eventualmente, aí, de 100% da segurança da informação, da formalização. Tanto que eu tenho sugerido aos clientes que optarem por fazer a Assembleia Digital, que faça de modo híbrido, sempre incentivando o participante a participar por meio digital, por meio de boletim de voto à distância, e viabilizar esse vídeo, como nós estamos fazendo aqui, meramente para um acompanhamento, mas sem um direito de voto. Eu entendo que nesse momento que a gente está experimentando, aí a gente viu o CNJ recentemente trocar o sistema de transmissão por conta de segurança da informação, eu acho que o mais sensato e conservador aqui é a gente conseguir fazer esse meio do caminho enquanto não se define claramente um ambiente com bastante segurança. Em resumo, a Assembleia Digital veio para ficar. Larissa, você está no mudo. Está no mudo. Obrigada. Rodrigo, temos uma pergunta aqui do George Alegário. Diante do que você falou sobre o momento econômico atual, ainda que rapidamente, qual seria a importância da análise econômica do direito neste momento de crise decorrente da pandemia? Larissa, eu sou um defensor da análise econômica do direito, diferenciando aqui, novamente ressaltando que eu não sou um liberal na concepção de Estado ideal, mas no contexto jurídico que nós vivemos efetivamente, é imprescindível não só no âmbito da pandemia, mas a pandemia ela exige mais ainda que o judiciário faça a análise econômica do direito, tenha um viés consequencialista, meça a importância e as consequências de cada uma das suas decisões. O juiz, neste momento, mais do que nunca, ele não pode ser um ser isolado. E, assim, eu sou um defensor da necessidade, no âmbito de políticas públicas, não no âmbito do direito privado, e do judiciário remodelado, apto a ouvir experiências, e eu acho que nós temos um pouco deste perfil neste momento. Nós precisamos de um judiciário remodelado, um judiciário que escute mais e que demonstre força nesse momento, que analise mais suas consequências e que apenas que é o senhor da razão, entendeu? Perfeito. Eu tenho mais uma aqui para você, direcionada. Vamos aproveitar. É do Pablo Torquato. Não, na verdade, o Luiz até respondeu essa dúvida para ele, que era uma dúvida sobre a PL que havia sido mencionada. Vamos passar para a do Laércio Ataíde. Doutor Rodrigo, existe algum estudo, controle do CNJ sobre as ações revisionais em curso? Não, e aqui é importante eu ressaltar o papel do CNJ no controle das ações judiciárias nesse momento. Ele está fazendo um trabalho bem importante de monitoramento das demandas sobre a pandemia em seus diversos aspectos, envolvendo até sistema prisional, políticas públicas, direitos fundamentais, mas não sei, aí eu acho que é uma falha, nós não temos nenhum dado, e eu sou nenhum dado sobre as consequências das ações de direito privado, nem mesmo as movidas pelo Ministério Público. Eu sou também um defensor
a necessidade da pesquisa empírica no direito. Eu acho que a gente precisa ter dados para poder discutir fenômenos importantes na nossa vida. Nós não podemos discutir pandemia, contratos, ação do Ministério Público para fazer ação revisional em plano de saúde, em medidas de qualquer natureza, sem que nós tenhamos dados. Então, infelizmente, nós não temos, o CNJ pecou nesse assunto, nesse ponto. Perfeito. Luiz, temos uma pergunta aqui da Anne Coimbra. Luiz, e quanto às sociedades limitadas? Como estão realizando essa gestão de caixa? Bom, Anne, obrigado pela pergunta novamente. Elas estão gerindo da mesmíssima forma que as companhias abertas. Muitas delas não estão distribuindo dividendo, grande parte delas estão renegociando os contratos da forma como o Rodrigo colocou, reequilíbrio econômico-financeiro, boa-fé contratual e fazendo contenção de custo máximo que dá. Do ponto de vista societário, o que se vê é uma retenção de lucro para poder fazer a melhor gestão do caixa. É isso. Perfeito. Rodrigo, temos uma pergunta aqui do Eduardo Soares. Caro Rodrigo, neste momento da crise pelo Covid-19, indubitavelmente o judiciário vai ser muito provocado. Não seria a hora de se fomentar a busca pelas câmeras de conciliação e mediação? Sim, não tenho dúvida. Eu acho que vai no caminho do dever de renegociar. Eu acho que é hora, sim, de fomentar medidas de conciliação, as câmaras de conciliação, mediação, todas as posturas que estabeleçam a possibilidade das partes sentarem de forma séria e tratarem este momento e a situação de desequilíbrio existente em um contrato, ela é bem-vinda e válida. Eu acho que sim. Este é um momento seria um momento para fomentarmos isso. Ok, pessoal. Da minha parte, as perguntas se esgotaram. Quero perguntar aos convidados se vocês têm mais alguma pergunta. Se tiverem, pode mandar no chat que a gente ainda está acompanhando, por favor. Larissa, se me permite, gostaria de deixar os convidados absolutamente à vontade para, caso tenha dúvida depois, nos procure. A Larissa tem os nossos contatos, você pode centralizar nela aí, a gente pode responder, tem nossos contatos, ligar e aí iniciar uma conversa bilateral, que às vezes é até um pouco mais produtiva, a gente consegue entrar um pouco mais no detalhe nos assuntos. Perfeito, Luiz. Luiz, por Rodrigo, acaso, perguntando aqui para a Larissa, por favor, as redes sociais do Dr. Rodrigo Farias, do Luiz Vieira e Maria Coelho, todo mundo. Larissa, depois, por favor, disponibiliza. Claro. Surgiu mais duas perguntas, essa que é a das redes sociais, por favor. E o Rogério Barbosa pergunta para o Rodrigo. Parabéns pela clareza de ideias. Os contratos de seguro podem cobrir danos decorrentes da pandemia? Rogério, vou responder com a mesma linha do que falei. Nós não podemos ter uma resposta, em tese sim, mas nós não podemos ter uma resposta única para cobrir, para responder todos os contratos de seguro. Então, nós temos que analisar a individualidade de cada um desses casos para poder analisar se efetivamente nós vamos poder aplicar aí a força maior decorrente da pandemia. Não é uma regra geral, pessoal. É isso que nós temos que ter em mente. Nós não temos uma regra nem uma força maior preventiva, prévia, a se aplicar em todos os contratos. Rodrigo, enfim, eu pelo escritório, eu cuido também da parte de seguros. Em resumo, o que está acontecendo com a pandemia hoje, mesmo comparando, é o que aconteceu com 11 de setembro em 11 de setembro. Nenhuma seguradora ia prever essa situação como possível de excludente. O ineditismo, né? Exato. Então, a tendência é que as seguradoras sejam chamadas a dar esta cobertura. Naturalmente, que no caso a caso, você vai conseguir apurar se consegue excluir ou não. Mas como
aqui a excludente tem que ser taxativa, o entendimento nosso é de que a tendência, pelo menos a priori, é de ter cobertura. Ô Luiz, só para complementar aí, mas eu sei que é um tema, e aí, da sua parte, mas relembro que na China as seguradoras cobriram e reconheceram a pandemia como... Enfim, o que eu estou querendo dizer é que há uma discussão, né? Não podemos... Evidentemente, em uma interpretação lógica simples, é o típico caso que fosse maior, mas são situações que vão ter que ser analisadas caso a caso. Perfeito. Bom, eu acho que encerramos. Isso, ó, quem falou da rede social, LinkedIn meu é Luiz com Z, Henrique Vieira. A fotinho minha está na nossa campanha do Não Demita. Perfeito, Luiz. Matias, você pode disponibilizar a sua rede para a gente, por favor? Tá no mudo, Matias. Tá no mudo. Matias, tá no mudo. O Facebook, Matias Coelho, o Instagram também, Matias Coelho. Coloca lá Ceará que rapidamente o sistema filtra. Perfeito. Rodrigo, a sua, por favor. Larissa, eu envio depois aqui, que de cabeça eu não estou com... Eu tenho do lado do escritório, que é do Nóbrega Farias, mas também de cabeça eu não sei dizer, não, mas eu envio em seguida. Tá ótimo. Eu quero disponibilizar também o meu e-mail para dúvidas. Vocês podem me enviar, que eu respondo para vocês com as redes sociais, enfim, encaminho as dúvidas pertinentes. A Esther Silva está perguntando se o Luiz não tem Instagram. Tenho sim, Luiz Henrique C. Vieira Goncalves. Luiz com Z. Luiz Henrique C. Vieira Goncalves. A foto também é na campanha institucional Não Demita. É mais fácil, talvez, me achar pelos seguidores do Bichar Advogados. Perfeito, Luiz. Então, eu deixo o meu e-mail, que é o marketing@alai.org.br, e, havendo dúvidas, vocês nos encaminham, que eu passarei para os responsáveis responderem. Ricardo, encerramos aqui. Pode fazer o encerramento, por favor. Queria agradecer logo de imediato, então, a você, ao Fernando Ceilão. Obrigado. Ajuda, que sem vocês seria impossível a gente fazer esse ciclo de webinários que estão ótimos. Os elogios aqui estão bombando nas redes sociais, o de hoje principalmente. Agradecer ao Luiz Henrique, ao Rodrigo, ao Matias, a participação de vocês e pelas perguntas e pelo que eu tenho visto aqui foi excelente. Podemos até tentar programar um com os mesmos temas, mas com diferenciados, né? Com outras particularidades. E encerrando também, agradecendo a todos os convidados que participaram, né? E convocar para, na quinta-feira, o nosso webinar número 5, Família e Penal, para encerrar esse primeiro ciclo. Então, realmente, muito obrigado a vocês e até quinta. Obrigado, Ricardo. Até quinta, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.